Oi pessoal, deixa eu trazer um pouquinho mais pertinho aqui. Hoje nós vamos falar dos benefícios do gergelim, a diferença, né? Porque nós temos gergelim branco, temos gergelim preto, temos gergelim vermelho, temos gergelim marrom, temos gergelim dourado. Então nós temos vários gergelins, ok? Então assim, quais são os mais comuns, o que você encontra mesmo? Normalmente é o branco e o preto. Então a diferença entre eles, do gergelim branco por gergelim preto, é o seguinte: o gergelim preto, ele é assim como o arroz também, um arroz negro ou mesmo como a linhaça. Nós temos mais proteínas, tá bom? Quanto mais escuro, nós temos mais proteínas. Não é diferente o gergelim branco para o gergelim preto. O gergelim preto, ele tem uma quantidade maior de proteína. Quando que essas proteínas vão fazer assim realmente ter significado em relação, ser significativas em relação a ter mais proteína no gergelim na minha vida? Por que eu tenho que escolher? Se você for uma pessoa que você é vegana, tá bom? E a sua alimentação quase não tem proteína, porque você optou por alimentação, apesar que os veganos podem ter assim, leguminosos, nas hortaliças, mas tem uma alimentação menor em proteína. Então faz mais sentido você consumir o gergelim preto. Agora, se eu consumo todos os dias, sou vegetariana, mesmo vegana, mas eu consumo todos os dias, tenho uma alimentação rica em hortaliças, não tem muita diferença. Eu consumi o gergelim branco do preto, o arroz integral do arroz negro. Não significa que não são bons os outros, não significa que o gergelim preto não seja melhor que o branco, mas significa que não tem necessidade de eu consumi-lo caso eu não ache, caso ele seja mais caro, se eu fizer o uso do gergelim de uma forma mais constante. Então hoje nós vamos estar entendendo os benefícios do gergelim. Comecei de novo, como ontem, na castanha de caju, eu vou começar hoje também em relação à tabela nutricional. Por que eu uso tanto o gergelim no De Bem com a Balança com as minhas amigas? Vocês sabem que eu cuido de grupos de emagrecimento e de reeducação alimentar 100% natural, que a gente organiza os nossos hormônios na alimentação. E por que eu coloco sementes? Justamente porque nas sementes, de forma especial, o gergelim tem sesamina e são lignanas, e lignanas são polifenóis que tem muita semelhança a estrogênios. Então, entre as classes que nós temos em todas as sementes, a sesamina, que é uma lignana específica, tem muito mais no gergelim. Não significa que eu não tenho as lignanas nas outras sementes, mas essa de forma bem específica eu tenho mais no gergelim. Então é muito bom para a mulher que está na fase do climatério ou na fase da menopausa, tá bom? Ou pós-menopausa também, que precisa aumentar a quantidade de estrógeno. Se você tá assim, nossa, os meus hormônios estão baixos, eu tô me sentindo irritada, tô me sentindo cansada. Hoje eu tô extremamente cansada, mas o meu cansaço foi porque eu acordei muito cedo, tá diferente. Agora é um cansaço que não sai, eu tô muito cansada, muito irritada. Tô me sentindo muito fraca, uma perda muscular muito grande, a minha pele muito seca, o meu cabelo muito quebradiço, pele porosa, cabelo quebradiço, unhas fracas. Eu acho que deve ser uma reposição hormonal, então faz mais sentido eu começar o quê? Fazer pela reeducação alimentar, que eu falo sempre aqui, e colocar o quê? As sementes. Entre as sementes, o gergelim. E ó, eu comecei a live e eu tive que parar. Deixa eu contar por quê. Porque eu fiz isso aqui, ó. Agora tá no final, tá ruim pra eu tomar essa garrafinha aqui. E eu já fiz duas palestras hoje de manhã. E aí eu já falei muito, eu tô com uma dor na garganta grande. Então eu vou entrar na live, eu sei que essa live vai durar pelo menos uns 40, 50 minutos. E aí eu trouxe aqui a garrafinha, fiquei tomando. E aí a hora que eu fui tomar, mas eu levei um banho, tive que trocar o meu já, eu levei um banho agora de cacau. Mas continuando aqui, vem aqui. Olha que uma colher de sopa de gergelim, tem em média a 57, 58 calorias. Um pouco menos do que a castanha de caju, que a gente viu que tinha 67 calorias, 68 calorias. Mas também é um alimento calórico. Só que a gente não come gergelim que nem a gente come castanha de caju, né? Castanha de caju a gente não consegue parar de comer. Gergelim não, a gente só come um pouquinho. Então por isso que gergelim a gente engorda menos comendo. Porque a gente não faz o uso tão constante dele quanto faz das outras sementes. Ó, proteína e gordura. Proteína, numa colher de sopa, eu tenho em torno de 1,7 de proteína. Já de gordura, eu tenho em torno de 4,9. Então eu tenho uma gordura muito boa. O gergelim é a base de uma gordura que chamamos gordura poliinsaturada, que é uma gordura ótima, porque o nosso organismo não processa, não sintetiza. Ele não
ele não faz sozinho esse processo, tá? Nós não conseguimos, nós precisamos de uma fonte externa para produzirmos o ômega 3 e o ômega 6. E o gergelim, ele traz essa gordura poliinsaturada. Então, para nós é muito interessante, né? Fora que tem muitas fibras, então assim, trânsito intestinal para quem come, ótimo, né? Seu intestino, 1,1 grama, se eu não me engano, de gordura, de fibra, em relação a uma colher de sopa. Eu tô falando aqui, uma colher de sopa de gergelim tem uma média de 10 gramas, tá bom? Então, continuando aqui. Tá, é rico em potássio, magnésio, cálcio, zinco. Também, lembrando, como eu já falei no início, em relação ao preto e ao branco, o preto também, ele tem mais cálcio, mas não significa que não tenha cálcio o branco, tá bom? Então, cálcio, zinco, magnésio, fósforo, selênio. Lembrando que a castanha do Pará tem mais selênio, mas o gergelim também tem selênio, cobre, tá bom? E os nossos fitoestrógenos, que são ótimos e nós encontramos praticamente todas as sementes, tá bom? Então aqui eu comecei pela tabela nutricional, agora eu vou falar os benefícios. Bora pegar lá na frente alguns que eu trouxe para vocês. O gergelim, ele é ótimo, né? Como ele tem zinco, então a gente já sabe que toda semente, ela tem essa questão muito forte em relação à proteção neurológica. Parkinson e Alzheimer, que a gente sempre fala aqui para vocês. Doenças demência, tá bom? Que você fala, eu tô preocupada, tem caso na família, mais que um caso, eu quero fazer uma prevenção. A gente sabe que alguns casos de doença neurológica, o que a gente pode fazer? Tem alguns exercícios, tá bom? Como escrever, ler, que ativa mesmo o cérebro, e alimentos que protegem, entre eles o zinco e a vitamina E, são alimentos essenciais. E nós temos, tá? Nosso querido gergelim. Sesamo indicum é o nome indicum. Sesamo indicum é o nome científico do gergelim, beleza? Agora vamos lá falar em relação, por que ele reduz o LDL, que né, é o colesterol que a gente acredita que é o colesterol que é ruim. Não é que ele é ruim, a gente tem mais dele, deveríamos ter menos dele. E aí nós temos um equilíbrio na questão do colesterol. E o colesterol é bom, desde que esteja dentro dos parâmetros. E o colesterol, o LDL, tem que estar dentro dos parâmetros. Só que é muito fácil você subir o LDL, que é o que você considera, eu tô com colesterol alto ou colesterol ruim alto, por exemplo. Então, como que nós utilizamos? Nós utilizamos alimentos que têm ácidos poliinsaturados, que é o caso do gergelim, que dá uma equilibrada e que diminui justamente essa quantidade do colesterol LDL, até por causa da sesamina. Lembra que sesamina, o que é? Uma lignana. Lignana, o que é? Um polifenol metabólico secundário, que tem alguns objetivos super antioxidante na nossa dieta, mas também tem uma proteção em relação a esses ácidos graxos muito forte. Né? Não em proteção em relação, mas auxilia a potencializar os ácidos graxos do nosso organismo. Então, eles também aumentam uma proteção maior em problemas como colesterol total, LDL, triglicérides, tá bom? Ou seja, eles aumentam a proteção, né? Vamos deixar bem claro aqui, aumenta a proteção, beleza? Ok, já falei isso aqui. Também, logicamente, aí em relação a doenças cardiovasculares também, porque a lignana, ela pode ser encontrada em vários componentes de uma planta. Mas nas sementes, normalmente, no caso da sesamina, ela é encontrada na casca do gergelim. Então, o que a gente tem que fazer? Tanto o gergelim quanto a linhaça são duas sementes que nós precisamos triturar, né? As sementes são duras, como você já me ouviu falar, as sementes são duras, então quando nós trituramos essas sementes e trituramos aos pouquinhos no liquidificador, elas quebram e elas liberam essas lignanas e esses fitoestrógenos, tendo essa proteção toda do nosso organismo. Então a gente precisa quebrar essa casca mesmo, até para liberar o ômega 3, a gordura poliinsaturada do gergelim, beleza? E aí você vai ter um benefício muito grande, né? Nos seus vasos sanguíneos, uma proteção cardiovascular muito grande. Quem consome gergelim tem um controle de pressão arterial muito maior. Às vezes a gente tá com pressão alta, diabetes, e aí eu vou fazer lá você come bem? Como super bem. Não como muito doce, sempre tô com arroz integral, né? Como frutas, aí eu vou começar assim. E as sementes?
Daí pensa, não, eu como semente, como amendoim, por exemplo. Não, mas eu falo assim, e a quinoa? E o gergelim? E a linhaça? E a chia? Ah, a chia eu uso um pouquinho, normalmente é assim, chia eu uso um pouquinho. E a castanha, entendeu? Então, quando você começa a fazer, você percebe que ainda está carente de desses alimentos. E quando a gente coloca esses alimentos em uma quantidade mais significativa, nós temos um melhor controle hormonal, ó, assim, de longe e, logicamente, também cardiovascular, tá? Numa circulação sanguínea muito, muito mais adequada. Tá, acabei de falar isso. Que auxilia no controle da pressão arterial, porque eu estava falando sobre colesterol e eu já sabia que eu ia falar sobre a pressão arterial na hora que eu escrevi, tá aqui. Ajuda a reduzir, né, quadros de hipertensão, porque também é um vasodilatador, então você vai ter um melhor processo de oxigenação, ou seja, de circulação sanguínea, e assim você vai ter um controle maior de pressão arterial, beleza? Então eu já falei 2 pontos, vou falar o terceiro. Relação à trânsito intestinal. Ela é muito fibrosa. Imagina se você tritura. Muito fibra, né? Tem muita fibra. Então, o gergelim, tome toda a semente, por ser fibrosa, independente se triturar ou não, já vai estimular ele ao banheiro, tá? Então, quando consumimos sementes e quando consumimos água, fazemos essa combinação bacana. Como que significa uma combinação bacana, Nutri? Assim, ó. Quando nós conseguimos organizar uma alimentação de forma adequada e bebemos água no intervalo entre essas refeições, então a gente bebe bastante água, ou utilizamos fitoterapia. Eu utilizo muita fitoterapia, quem me segue, quem faz meus programas sabe. Hoje mesmo eu coloquei num dos grupos que eu tenho que mudar até o chá de um dos grupos hoje à noite, e o outro eu coloquei, olha, de manhã a gente vai usar o gengibre, à tarde a gente vai usar a cavalinha nesses próximos 20 dias. Então assim, são chás que vocês sabem que eu utilizo muito no processo inicial. Então, depois olha o meu stories. Olha, os shakes de hoje, olha, os shots de hoje. Então, assim, é muita água, muita fitoterapia. Quando a gente utiliza a quantidade de água adequada, aí nós conseguimos um equilíbrio intestinal melhor, bem mais eficaz, tá bom? Porque eu tô comendo semente, tô tomando água ou utilizando o processo de fitoterapia para me beneficiar, para ser um tratamento, meu intestino vai funcionar com uma beleza, né? Então não vai ter essa questão de prisão de ventre. Você tá com muitos gases, perceba se você não tá comendo muito carboidrato. Normalmente quem come muito carboidrato e tem dificuldade de ir ao banheiro porque aí começa a produzir mais gases, entendeu? Então assim, a gente percebe que tem que comer menos, tem que comer menos carboidratos, beleza? Tomar mais líquidos. Então a gente faz essa combinação bem legal. Favorece, logicamente, a perda de peso, porque nas sementes nós temos proteína. Você viu que na hora que eu falei sobre a tabela nutricional, o que eu falei de cara sobre a tabela nutricional? Quantidade de energia, proteína, gordura e carboidrato. O carboidrato é o que nós menos temos. E temos muito mais... se eu não falei carboidrato, eu volto, mas eu acho que eu falei assim. Temos muito mais proteína e gordura. Tá bom? Proteína não tem reserva energética, até tem, mas é pouca reserva energética. E a reserva energética da gordura do gergelim, ela é diferente, ela não é uma gordura de uma manteiga, você entendeu? Que ali é a concentração de gordura. Aqui a gente fala que é gordura, mas aqui tem muita fibra, aqui tem muita semente, entendeu? Então é muito diferente. Aqui tem proteína, aqui tem muito cálcio, aqui tem muito magnésio, aqui tem muito lignana. Tá bom? Então é diferente o tipo de gordura do que concentrada de uma manteiga ghee, por mais saudável que seja. Tá? Então vamos lá. Ajuda, a perda de peso, porque é rica em proteína, rica em gorduras, ricas em fibras, aumenta a saciedade. Fibra da saciedade, uma saciedade incrível, gente. Como fibra produz essa saciedade, como fibra nos deixa bem. Tá bom? Então assim... te dá energia. Hoje eu tô bem cansada, né? Hoje é um dia daqueles que dá uma pegada forte pra mim. Então é um dia que eu estou mais cansada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me descansar, logicamente. Mas o que eu tenho que comer? Fazer mais assim pra ter mais disposição. Jejum intermitente, tá bom? Então quando eu faço um jejum intermitente, o que eu vou ter? O que eu tenho que comer pra me dar saciedade? Pra eu não ficar com fome rápido? É carboidrato? Lógico que não, como fibra. Fibra, gordura e proteína, né? Aí eu consigo ficar mais horas, tá? Sem comer, porque eu vou me sentir mais saciada, beleza? Olha que legal, por ter
a cesamina, que é a nossa lignana, e nós temos um processo anti-inflamatório muito importante. Nós conseguimos esse processo anti-inflamatório. Eu estava lendo um estudo da USP, eu vou depois ver se eu consigo, se tiver no YouTube, que eu vou passar para lá, para ver se eu copio e coloco esse estudo, se eu não apaguei aqui, mas eu vou achar. Tava falando sobre grupos que começaram a comer linhaça, sementes, né? E quais seriam os benefícios. Então eles dividiram em 3 grupos. Dividiram o grupo que come sementes, dividiram o grupo que come mais sementes e menos carbo, dividiram o grupo que come menos carbo, mas não aumentaram as sementes, e o grupo normal, tá? E eles fizeram um estudo, se eu não me engano, acho que foi 45 dias, se eu não me engano, tem que confirmar ali, se foi 45 dias. E aí eles fizeram depois os exames bioquímicos nesse grupo antes e depois. Apresentou que o grupo que comeu menos carboidrato emagreceu, tá bom? Teve um processo de emagrecimento bem eficaz, tá? Porém, o grupo, e também teve uma redução de triglicérides, e açúcar também, gordura, mas açúcar também no organismo, e resistência insulínica também diminuiu, quem diminuiu o carboidrato. O grupo que comeu as sementes e também diminuíram o carboidrato, além de ter a perda de peso, diminuíram o colesterol, diminuíram triglicérides, diminuíram em relação à resistência insulínica, né? Ficaram com a glicose ali controlada, mas o que mais chamou atenção foi o PCR. Eles também diminuíram fatores inflamatórios. Então, o grupo que comeram sementes, eles diminuíram coisa que o que só diminuiu o carboidrato não teve. Então, ó, isso fez tanto sentido pra mim, tanto sentido, porque como eu já trabalho há muito tempo com sementes no De Bem com a Balança, há muito tempo, as meninas falam muito mesmo do bem-estar, né? Como diminuir a dor, como a gente levanta com mais disposição. Eu sei disso, mas eu também ouço muito falar sobre isso. E um bem-estar muito forte. E aí faz mais sentido. Eu já sempre falei que sementes desinflamam, sementes para quem tem artrite, para quem tem artrose, para quem tem lúpus, são alimentos que têm que fazer parte do seu dia a dia, são alimentos que fazem sentido na tua vida. Então assim, você precisa ter para diminuir a sua prostaglandina lá na cascata de inflamação, né? E agora, só trouxe que a gente já vem sempre falando, né? Ou seja, sementes diminuem inflamação, diminui o quadro do PCR inflamatório. Olha que interessante. Então, se você tem um quadro inflamatório, o que você deveria comer? Você deveria comer linhaça. O que você deveria comer? Chia. O que você deveria comer? Gergelim, entendeu? Deveria fazer parte da sua vida. E eu pergunto por que não faz? Tem que fazer parte, tá bom? Então, principalmente as dores articulares, e quando a gente fala de dor articular, a gente põe artrite, né? Mas é artrite, é artrose, são outras dores também. Promove a cicatrização, tá bom? Por que promove a cicatrização? Porque ela justamente auxilia no processo antioxidante e regeneração dos tecidos. Então, como ela também é bom, de Bauru também é bom, mas essa aqui é diferente, tá? Como ela vai ter uma troca celular bem bacana, nós vamos ter uma cicatrização bem eficaz. Então, assim, pessoas que comem sementes têm uma melhor cicatrização. Então, se você sofre com essa questão, né, já seria interessante você já começar a comer mais. Tem gente que dificulta, né, a parte de cicatrização, faça uso das sementes, tá bom? Aqui eu acho que eu coloquei, mas por ser uma ação terapêutica, ela diminui a proliferação de células cancerígenas, células tumorais. Por que eu fiz? Porque assim, já é uma coisa muito lógica, né? Que é uma prevenção em relação ao câncer, aos cânceres, com certeza. Tumor também, com certeza. Porque assim, são células que vão sendo células doentes, que vão se proliferando, ok? Então, o que a gente faz? Quando a gente consome uma alimentação melhor, a gente tem uma troca celular saudável. Então, logicamente, nós vamos ter uma prevenção em relação ao câncer. Já vou falar como vai usar, tá? E o poder antioxidante é muito forte, ok? Diminui aí o estresse oxidativo. Aqui eu acho que é o principal em relação ao que eu já tinha colocado para vocês, que é a relação do fitoestrógeno, né? Que você já vem, toda vez que você ouve aqui, quem sabe você já seja uma ouvinte aqui, constante em relação ativa aqui do canal, e eu fico muito feliz, vocês sempre me mandam recadinhos, então você já sabe que
ela auxilia ao controle hormonal. Se auxilia o controle hormonal, auxilia o estrógeno. Por que você fala tanto, Nutri, dos hormônios reprodutivos femininos? Porque é o que eu trabalho, né? Qual que é a minha linha de trabalho para você entender? Qual que é a fonte? Principalmente grupos. Eu amo grupos, porque eu acho que grupo, ele é motivador, ele é transformador, que bom, Nice. Ele é motivador, ele é transformador, ele te traz o que você precisa, ele te fortalece quando você tá fraca. Sempre tem uma que tá mais forte que a outra, depois a outra fica mais forte que uma. Ou seja, uma amiga sempre ajuda a outra, então isso é muito legal. Mas eu trabalho muito, muito de frente com linha de mulheres que estão acima de 40 anos, 45 anos, 50 anos. É algo muito comum na minha vivência. E eu sei o que elas, assim, a gente percebe que deseja. Quer ver, por exemplo? Vou colocar aqui, às vezes, um desejo que você tem. Você chegou aí na menopausa, você tá irritado, tudo, mas você começou a ficar descontente com o seu corpo. Ou às vezes você já tá descontente há muito tempo com o seu corpo. Então, assim, você tem um desejo forte, o quê? Às vezes, de você ir ter vontade de passear na praia com os amigos, porque você já não tem mais vontade de ir pra praia. Por que você não tem mais vontade de ir pra praia? Porque você não se vê bem com uma roupa de banho. Não é verdade? Você não se vê bem com uma roupa de banho. Então você se vê toda flácida, mole, aí você olha para a colega, parece melhor. E às vezes é só uma questão hormonal. Então isso é um desejo muito forte que eu encontro nas amigas DBB, de quererem se sentir bem. Elas querem se sentir bem com elas e com quem está ao lado delas. Isso é um desejo que nós temos. A gente quer se sentir bonita, a gente quer se sentir inteligente, a gente quer ter uma pele bonita. É difícil você olhar e você não entender que está numa fase de transição, e todas nós vamos ter, né? Você olhar, a sua pele tá mais flácida, assim, você fala, nossa, essas rugas aí, eu não sei de onde que essas rugas apareceram. Mas a gente não fala assim brincando, a gente fala brincando quando tá numa mesa de amigas. Nossa, não sei de onde essas rugas apareceram tanto. Mas quando você tá em casa, na frente do espelho, você fala, nossa, como eu tô aqui, ai, deixa eu ver no YouTube o que é bom para diminuir rugas. Mas é porque não é fácil. Porque são mudanças. Agora imagina se você está num descontrole hormonal. Você já tem as marcas de expressões, as rugas de uma forma muito clara, né? Agora imagina se a sua pele fica porosa porque é falta de uma produção hormonal adequada para a fase que você está vivendo. Então nós precisamos nos organizar. Obrigada, Ju. Nós precisamos nos organizar para nós não sentirmos essas dores. Isso é muito... É comum a gente sentir, tá? Muito comum. Ou, por exemplo, a gente, né, como eu falei pra vocês, querer sair... Ontem eu tive a oportunidade de sair com as amigas, só que a gente saiu, e vamos dizer que a gente saiu, foi super gostoso, mas não foi a melhor data porque a gente tinha começado o grupo de emagrecimento no dia anterior. Então a gente teve muito cuidado no que pegar, no que comer. Mas uma das dores que a gente tem poxa, eu quero sair, eu quero comer, me sentir saciada com o que eu pego, sem ter que ficar sendo que mais come na mesa, ou sair com vontade. E por quê? Porque nosso intestino, nossa microbiota, nós estamos com desbiose, nós estamos com alterações significativas intestinais. Então isso faz com que você tenha vontade mais de comer mesmo. E aí você quer se acabar no doce. E você olha pra vizinha e fala, nossa, ela se contentou só com aquela metadinha do pão e eu comeria 2 lanches. Por quê? Tá, porque eu como mais? Pode ser porque eu como mais também. Mas pode ser também que porque eu tô com alguma disfunção intestinal. É fato, é fato. O que eu tô falando sobre isso? Porque no caso das sementes, elas organizam o nosso intestino, tá bom? Elas amenizam sintomas de menopausa também, como eu estava falando. Reduz sintomas como ondas de calor, reduz sintomas como dor de cabeça, reduz sintoma como irritabilidade, sintomas como fraqueza. Então ela reduz esses sintomas, tá bom? Uma das coisas que nós vamos ficando ao longo do tempo é com resistência à insulina, né? Porque nós temos enzimas. As enzimas devem estar todas sendo trabalhadas de forma adequada. Então, assim, tem várias enzimas no seu organismo. A sua digestão ela tem que ser muito boa, tá? Pensa nisso, a sua digestão tem que ser muito boa. Quando a minha digestão não está legal, tem várias questões desorganizadas no meu corpo e entre elas a digestão. Tudo demora. Aí você fica com aquela comida que parece que não fez a digestão e a comida vai e volta e você tá sempre baixado. Isso é muito ruim, tá? E quando nós temos uma quantidade, por exemplo, que a gente faz isso de açúcar muito grande,
Eu nem vi as perguntas, gente. O pessoal tá colocando assim, responda minha pergunta, mas eu não tô vendo, tá indo muito rápido. E eu tô aqui numa linha de raciocínio. Se eu ver a pergunta, eu respondo numa próxima vez. Vamos lá. Ó, perdi aqui. Deixa eu lembrar. Ah, tá. Quando a gente come muito açúcar, mas podem fazer, depois eu vou vendo e respondendo, tá? Nossa insulina começa a trabalhar. A insulina é um hormônio, começa a trabalhar. Com o tempo, tudo que o nosso corpo está trabalhando, o que ocorre? Ele não começa a ficar cansado? Ele começa a ficar cansado. Então já não trabalha com a mesma eficácia de quando eu era 10 anos mais jovem. E aí eu começo a criar algumas resistências. Entre elas, resistência insulínica, que seria uma resistência ao açúcar. Ou seja, a gente não consegue limpar do nosso organismo. Quando a gente começa a comer sementes, nós diminuímos essa resistência. E o nosso corpo volta a ter um controle bacana em relação a organizar a glicose, o açúcar no nosso corpo, deixando ele estocado o que precisa e eliminando o que é excesso. Isso não é bom? Isso é bom demais, isso é o que nós queremos. Nós temos que ter um pouco de açúcar estocado? Sim, mas quando eu tenho muito açúcar estocado, o que ele se transforma? Em gordura. E ao ele se transformar em gordura, eu fico com os meus pneuzinhos. É desse jeito, você entendeu? Desse jeito que funciona, tá? Vamos lá. Manter os ossos saudáveis. Nós temos aqui uma combinaçãozinha de minerais que são bem legais, que eu falo várias vezes para vocês, que é o fósforo, o magnésio e o cálcio. Esses três, eles são um trio muito importante para fortalecimento dos nossos ossos. Normalmente a gente já começa fazendo suplementação, né? Eu preciso de suplementação disso, preciso de suplementação daquilo, e aí a gente suplementa. Só que na alimentação a gente consegue fazer essa suplementação de forma bem mais organizada. Então assim, quando a gente come sementes, a gente tem esse trio, que é fósforo, magnésio e cálcio. Ao longo do tempo eu protejo o quê? Os meus ossos. E ao proteger os meus ossos, ao fortalecer os meus ossos, eu evito uma osteoporose. Entendeu? Como é importante? Então assim, a osteoporose a gente evita com várias maneiras. Uma alimentação saudável e prática de exercício físico, entre eles o principal a caminhada, tá? Tomando menos remédio, porque o excesso de remédio também causa. Então a gente tem que ter um equilíbrio em tudo isso. Mas uma das coisas que a gente já pode fazer é o uso de sementes. E o gergelim é um dos queridos para proteger nosso... eu vou ver aqui o que a Valdete está falando. Para proteger aqui o nosso organismo, tá bom? A Valdete fez a seguinte pergunta. Quem fez retirada de uterosterectomia, ok? Quais chás de semente? Então aí não é uma questão de chá porque tirou o útero. É uma questão de alimentação. Então assim, sementes são todas. Todas as sementes que eu estou falando para você, você tem que fazer uso. Fez esterectomia? Martinha, beijo linda. Fez esterectomia, precisa utilizar as sementes de uma forma constante. Por quê? Para ter uma produção hormonal adequada. Você entende? Não é tipo assim, não é que eu tenho que comer mais gergelim. Eu tenho que comer gergelim, eu tenho que comer linhaça, eu tenho que comer quinoa. Quando eu trabalho com as meninas, por exemplo, se eu não me engano, no DBB a gente faz os mixes. Mas depois, nos programas porque daí, por exemplo, eu faço de bem com a balança 56 dias e depois, linda, obrigada. E depois cada mês, a gente vai abordando um tema. Então, por exemplo, quando eu faço emagrecer com saúde, se eu não me engano, não emagrecer com saúde é o que a gente está fazendo agora. O acelerador de emagrecimento, eu utilizo a linhaça triturada. Quando a gente faz o Fitonutri, se eu não me engano, a gente utiliza o gergelim triturado. E quando a gente faz o DBB, nós utilizamos todas as sementes trituradas, os combinhos dos três que eu utilizo, que é a chia, a linhaça e gergelim. Então, assim, dependendo do processo. Mas por que eu faço isso? Qual que é o objetivo que eu levo elas a usarem de tempos em tempos e elas vão mudando? Porque assim elas no ano todo conseguem fazer uso de todas as sementes. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Uma dinâmica que no ano todo você consiga fazer uso de todas as sementes. Então, acabei de falar, Alice. Acabei de comentar sobre isso, tá bom? Prevenir alterações neurológicas, a gente já falou em relação a lignanos também, lignanas ser um protetor, um efeito neuroprotetor muito forte em relação a doenças
neurodegenerativas, tá bom? Então, principalmente devido à relação envelhecimento. Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos acabando enfraquecendo, logicamente, né? Todos os nossos, porque com o tempo nosso corpo se desgasta. Seu corpo é químico, com o tempo ele vai se desgastando. O que ocorre? Nós acabamos diminuindo até a produção hormonal ou dos neurotransmissores. Os hormônios, eles são jogados nos nossos vasos sanguíneos. Os nossos neurotransmissores, eles já são avisos com sinapses, né? Então, por isso, eles não são o mesmo. A gente chama de hormônio, mas não necessariamente que eles jogam na corrente sanguínea. Então, por exemplo, entre os neurotransmissores, que eu trabalho de forma muito mais efetiva aqui, é a serotonina, tá? Então, a serotonina a gente trabalha de forma muito efetiva, que também tem essa proteção. E é um neurotransmissor. Olha que interessante. A serotonina é um neurotransmissor, a gente está falando de sinapses, estamos falando em relação a neurônios, mas 80% a 90% dela é produzida no intestino. Antigamente achava que os neurônios só eram no nosso cérebro, hoje a gente já entende que tem várias partes do nosso organismo. Então, de 80% a 90% da serotonina é produzida no intestino. Agora eu te pergunto, você acha que o seu intestino tem que estar saudável? Não, eu acho que o meu intestino tem que estar muito saudável, né? De nada, Valdete. Ai, que bom que tá começando a me acompanhar, fico muito feliz. De nada, Alice. Depois dá uma olhada no restante da explicação, tá bom? Daí você vai perceber que eu acabei de falar mais no final. Também, sementes de abóbora e girassol, elas têm outros benefícios. Elas estão mais ligadas aos benefícios em relação a oleaginosas, mas tem benefícios muito comuns também. E eu gosto de dividir assim, na realidade eu gosto de dividir castanhas, nozes, macadâmia, avelã, uma classe, abóbora e girassol em outra, por quê? Que combinam mais, né? A gente combina mais. E linhaça, chia e gergelim e quinoa em outra. Então a gente trabalha por esses grupos. Não significa que não tenha os mesmos benefícios ou que a gente faz uso de um outro. É que eu vou fazendo rodízio desse jeito, porque eu sei que eu consigo colocar o uso de todas as sementes, tá bom? Então isso pra mim é muito importante. Vamos lá. Já falei da composição, né? Tá. Como consumir? Então vamos lá falar a quantidade, acho que faltou isso, né? Como consumir? Nós consumimos em torno de 1 colher de sopa de semente por dia, tá? Então eu consumo mais até, às vezes eu coloco para meus pacientes 2 colheres de sopa tranquilamente. Então, imagina, eu coloco uma no shake, uma em cada refeição, de 2 a 3. Mas a média seria 1 colher de sopa se eu fosse consumir só o gergelim. Tá bom? Eu coloco para minhas amigas de bebê, mas eu tô acompanhando elas, então eu sei toda a dinâmica que eu coloco no cardápio delas, né? Então, por exemplo, mas eu coloco um pouco a mais, mas pelo menos 1 colher de sopa cheia dessas sementes ao dia nós deveríamos consumir. Então a gente pode fazer um patê, a gente pode colocar no meio de um pão, a gente pode colocar no meio de um ovo, então fica uma delícia, né? Fica muito bom. Então tem várias maneiras de você jogar por cima da comida, de você utilizar a semente de gergelim, ok? Nossa, tahine fica delicioso, né? Se você fizer uma pasta. Deixa eu ver aqui em relação a quem não pode usar. Na realidade, não existe uma contraindicação. Normalmente todos podem usar. Quando são mulheres grávidas ou que amamentam, mas de forma até mais especial grávidas, é sempre bom conversar com o obstetra ou com o nutricionista em relação a quantidades, né? Porque tudo pode acabar levando para o bebê, tudo pode acabar, não, tudo é levado. Então é importante você estar conversando com o seu médico, tá bom? Mas assim, não existe uma contraindicação, tá? Se às vezes você não pode comer semente, tritura, que vem com uma farinhazinha. Então é uma questão de fazer o uso. Mas eu vejo melhoras muito grandes em quem faz uso de sementes. A gente usa poucas sementes. Se nós utilizássemos muito mais sementes, vocês percebem que o canal aqui ele fala muito de semente e fitoterapia, né? Porque é justamente o que eu bato muito na tecla, que eu acho que todos os outros falam, mas eu acho que falam pouco. Eu acho que a gente tem que falar um pouco mais, porque frutas já é uma coisa muito comum, hortaliças nós temos que também falar, eu vou falar pra vocês. Mas esses a gente tem que ter um cuidado assim de colocar na alimentação de forma bem constante. Gente, eu vou terminar por aqui, até porque eu tenho um retorno agora, mas eu queria convidar você
para fazer parte da minha próxima turma do De Bem com a Balança. Eu não sei, né? Às vezes você tá ouvindo esse áudio daqui, ou esse vídeo, daqui a um mês e a turma já fechou. Então, sempre tem turmas abertas, mas elas são abertas de tempos em tempos. Então, a próxima vai ser aberta... Obrigada, Alice. A próxima vai ser aberta em 21 dias. Foi isso que eu falei ontem pra vocês? Deixa eu ver. Isso! Menos de 21 dias, né? Porque vai ser aberta no dia 1º. Então, nós temos aí menos de 20... nós temos 7, 15... nós temos 20 dias, tá bom? Para o próximo lançamento da próxima turma do De Bem com a Balança. Eu formo grupos. Ai, que bom, Eliane! Então, eu vou te falar o que você tem que fazer. Vão na minha bio, tá bom? E lá tem um WhatsApp. Na minha bio tá assim, quero fazer parte do grupo DBB, tá bom? Entra lá também, vão na minha bio e coloque eu quero fazer parte do grupo DBB. Vai te levar para um WhatsApp. O WhatsApp, o nome do grupo é assim, Próxima Turma DBB, tá bom? Você vai ser levada para lá. Não fique impaciente porque o WhatsApp tá quietinho. Ele está quietinho mesmo, tá? Porque quando ele começar a ser ativo, quando eu começar a falar no WhatsApp, é que eu já vou começar a colocar o planejamento para vocês, já vou começar a colocar live para você entender como vai funcionar, você já vai entender todos os processos. Então é só para você ser a primeira a receber, você não ficar de fora. Porque depois que eu fechei a turma, várias minhas amigas depois falaram, eu queria participar, eu queria ser sua amiga DBB, que no fundo ficam pertinho de mim, né? Uma maneira fácil de a gente estar juntas e eu cuidar de você e super acessível, né? Se a gente for comparar com relação de consulta, que é consulta com... Nossa, é muito acessível mesmo. Tanto que a gente trabalha. E a maneira mais gostosa de fazer reeducação alimentar. E nós fazemos o ano inteiro, porque assim, 56 dias é o De Bem com a Balança, que é o meu programa favorito de reeducação alimentar, onde eu trabalho com os 3 pontos: físico, mental e espiritual. Não adianta, gente. Se você quer ter um estilo de vida saudável, você quer estar uma transformação na sua vida através dos remédios naturais, você tem que colocar o físico, mental e espiritual, tá bom? Ou seja, físico é o emagrecimento, é realmente tirar os fatores inflamatórios, é realmente diminuir a inflamação do nosso organismo, é realmente aumentar a disposição, é realmente ir na academia. Então, assim, isso é o físico, isso é o visível. O mental, eu tava sentada num grupo, eu lancei o Emagreça com Saúde aqui onde eu estou, e aí nós fomos falar, daí no final vieram umas pessoas conversar comigo, uma pessoa falou o seguinte, olha, eu começo muito bem a dieta, eu sou super focada no início, e eu vejo resultado, mas eu perco o meu direcionamento, meu foco, meu objetivo depois aí de uns 20 dias. Então não é difícil perder o foco depois de 20 dias. Então o grupo, ele te traz isso, mas não é o grupo que eu queria falar, é a questão mental. O mental é entender onde eu quero chegar, por isso que eu tô com live todos os dias. Claro que é pra você, mas claro que é pra minha amiga DBB também. Você entende? Porque eu sei que ela vai estar um momento, ela vai estar assistindo aqui. E ela vai se sentir o quê? Fortalecida. Porque eu tô aqui, eu tô falando pra ela, eu tô na sua jornada, eu tô falando pra você usar o gergelim, às vezes eu não tenho tempo de falar 1 hora só sobre o gergelim. Eu tenho que dar uma rotina alimentar. Horário de água, horário disso, horário daquilo, horário... Então são outras coisas, mas eu queria falar, se eu pudesse, 1 hora só. Então ela tem esse apoio, sabe? Então o foco é não perder, é saber onde eu quero chegar. E o que mais leva as pessoas ao sucesso não é serem perfeitas, é serem constantes, ou seja, persistentes. É criarem rotina. Quando você cria uma rotina, você alcança muito mais rápido os seus objetivos, tá bom? Por quê? Porque você colocou ali e vai. E isso é muito legal quando você tem algo mental, um propósito. Eu sei onde eu quero chegar. Então eu trabalho muito isso. Físico, corpo, mental é não desistir, saber onde a gente quer chegar, produtividade, proatividade. E espiritual. Quem me segue sabe, eu até quero começar a fazer umas lives matinais aqui, porque hoje mesmo eu estudei Marcos, eu tô estudando Marcos. E da Bíblia mesmo. E aí, então, eu vi ali naquela partezinha que a gente lê que aonde que os discípulos falam que pão que Jesus está falando, que pão que Jesus está falando, né? E ele fala assim, se a gente não tem nem fermento, eles falam. Ele fala, vocês não lembram quando eu multipliquei os pães? Não tô falando desse pão aqui, mas vocês ainda estão com medo desse? Você não lembra? Então eu falei, nossa, aquilo veio pra mim assim, tipo, que medo que eu tenho de qualquer coisa que vai ocorrer na minha vida se eu olhar pra trás e ver tudo que Deus fez por mim? Ao mesmo acontece pra você, que medo você tem se você olhar pra trás e ver tudo que Deus fez por você? Então o espiritual é nessa pegada, você entendeu? Em relação assim, deixar Deus ser Deus na tua vida, minha amiga. Então deixar as bênçãos recaírem sobre você. Então, isso pra mim faz muito sentido. Então, a gente trabalha muito com esses 3 pontos, físico, mental e espiritual. E pra mim, uma transformação no estilo de vida, ela é um todo. Ela não é uma parte.
ela é um todo. E quando a gente tem esse todo transformado, os resultados são, assim, maravilhosos, porque a gente não perde o foco, a gente sabe onde quer chegar, tem amigas com o mesmo objetivo, e ter amigas é muito bom, por isso que o nome é Amiga DBB. E a gente tá sempre muito conectadas para andarmos juntas. Mesmo quando alguém fica para trás, ela consegue acompanhar, porque ela tá junto com alguém, tá bom? Então, vai, Nutri, gostei, quero fazer parte. Ah, tá. Então, assim, nossa, eu tô falando, mas é que hoje não era pra eu falar tudo isso, eu tenho consulta, eu tenho que escorrer, tem mais 2 minutinhos. Primeiramente, a gente faz o DBB, que são 56 dias. Aí eu dou férias, né? Tô descanso para elas de uma semana ou 15 dias, depende do tempo, né, que a gente faz air time, e a gente entra no Fitonutri. E aí são 30 dias de fitoterapia na prática, onde a gente usa chás matinais, shots matinais, chás naturais, sucos naturais, chás medicinais, água saborizada, mas só depois que fizeram de bem com a balança, porque daí eu sei que elas já fizeram o processo de reeducação alimentar e já organizaram o intestino. Então tudo que eu der para elas vai fazer efeito. Você entendeu? Aí a gente vai trabalhando com jejum intermitente, vai trabalhando com low carb, vai trabalhando com acelerador do emagrecimento, mas aí já é para alcançar outros objetivos. Os 2 principais, que seria o processo de organizar o intestino, que são em 56 dias mesmo, e depois a fitoterapia para fazer a suplementação, né? Bem natural, porque a gente faz um boom de carga de suco natural, então a gente faz um boom de vitaminas muito forte, então eu sei que eu já suplementei. Então é muito legal. E isso, gente, é o ano brincando. Eu falo para elas, vocês vão brincar comigo, então, porque é legal. E a gente vê, e você se vê bem, você nem vê a diferença. Alguém colocou a Aliança Acessórios, aqui eu não sei o nome, tá? Mas tô vendo, ó, tô te vendo, hein? Então, entra na minha bio, vou falar de novo. Entrem na minha bio e vão lá, quero fazer parte do grupo do WhatsApp, ou que tá, se eu não me engano, acho que é do grupo do WhatsApp, ou do próximo grupo. Quero fazer parte do próximo grupo DBB, assim. É o único que tem grupo. Aí você clica e vai te levar direto no WhatsApp. Se você não estiver conseguindo, manda um oi no direct pra mim, que eu te mando o grupo pelo direct, tá bom? O grupo está quietinho, está silencioso, mas quando ele começar a ser movimentado, eu vou te explicar como funciona todo o processo para você fazer sua inscrição. Beleza? Gente, então vocês vão repetir comigo, porque assim, eu não tenho trecho. Antes eu tinha uma frase, depois uma frase, hoje a gente tem um lema enorme, que é assim, ó. Então você vai repetir comigo. Eu venço a preguiça, põe, Maria, beijo. Eu venço a preguiça. Eu venço a procrastinação, pode falar, eu venço a preguiça, eu venço a procrastinação e eu venço o desânimo. Como? Sempre com bom ânimo, porque à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Bate no peito e fala, eu posso, pois o meu Deus me fortalece a cada dia. Bora viver saudável! Uhul! Foi muito bom ter vocês aqui e acho que hoje à tarde eu vou fazer uma live também, que eu tô fazendo de 1 a 2 por dia, não sei, mas amanhã é com certeza. Beijão pra vocês e tchau, tchau!